Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um BravaCast. Estamos iniciando aqui o nosso quinto episódio, sempre trazendo muita conversa descontraída e ideias transformadoras, falando de assuntos de mercado imobiliário, arquitetura, construção civil e muito conteúdo, né, que vai agregar aí para vocês e para a gente aqui também. Eu me chamo Diego, sou host do Grupo Brava e gestor comercial do Grupo Brava. E quem está aqui dividindo a bancada comigo mais uma vez, né? Ele que é meu parceiro aqui de dia a dia, meu grande amigo. Fala aí, Matheusão, seja bem-vindo, meu irmão. Boa tarde, Diegão. Boa tarde, gente. É uma satisfação enorme estar aqui mais um BravaCast, né? Realizando aqui mais um episódio com vocês, com duas convidadas aqui altamente especiais, tá? A gente está aqui, me apresentando rapidamente, né? Eu sou o Matheus, como eu falei, sou sócio do Grupo Brava e diretor comercial aqui da construtora também, tá? E a gente está aqui hoje para falar de um tema muito, muito legal, né? Que tem tudo a ver com o que a gente mais faz no nosso dia a dia, né? Tá no coração aqui da construtora, que é o impacto das grandes obras na arquitetura corporativa e na construção civil. Sim. Né? Então vamos falar aqui de muito bate-papo sobre obras, sobre arquitetura corporativa, construção civil em geral. Então fiquem ligados aí que tem muito papo legal aqui, viu, gente? Ó, para começar o papo, né, já apresentando aqui um pouco vocês, a Tice, né, da Sanford Arch Partners, especialista em todos os projetos, gente, residencial, comercial, institucional, que acaba de anunciar a expansão do escritório, né, da Sanford Arch. Na verdade, não é bem uma expansão. Na verdade, é uma separação mesmo. Eu sempre fui sempre fui muito próxima das grandes escalas, né, de projetos grandes. E no nosso meio existe um preconceito muito grande. Quem trabalha com grandes escalas não pode ter o olhar do interiores apurado e vice-versa, sabe? Então, assim, eu já sofri muito por, assim, ter total desenvoltura para fazer um complexo esportivo gigantesco e, ao mesmo tempo, fazer um quarto de bebê lindo, entende? Então, assim, esses dois universos, parece que as pessoas ficam meio chocadas quando uma pessoa consegue dominar os dois. Você vê uma divisão mesmo no mercado, assim, né? Muita gente vai para um lado, vai para o outro, mas o que interessa no final é a alma do projeto, né? Exatamente. Por que ele está sendo feito. Então, apresentei aqui rapidamente a Tice, né? Falamos aqui do escritório. Também vai participar da exposição de Casa Cor esse ano, né? 2025. E a Tice já se apresentou aqui rapidamente, mas eu queria deixar aí as palavras com você, para você ficar à vontade para falar um pouco mais do escritório, dos projetos, né? Na verdade, aí para eu me sentir mais confortável com essas duas escalas, o escritório eu vou ter realmente uma divisão de escritórios. Eu vou continuar assinando o Tice Sanford, né, que é a parte de residencial, basicamente. Todo residencial, interiores, como se diz, que eu nem gosto muito dessa palavra, mas o alto padrão, né? E o Sanford, a empresa Sanford vai ficar realmente para corporativos, institucionais, né? Que a gente tem tido, assim, uma demanda grande também. Uma vertente grande, exatamente. Vários projetos feitos, né, Tice? Aqui no decorrer da conversa a gente pode citar algum deles. Sim. Mas perfeito. Que bom saber que faz tudo, né, Ligão? E também quem está aqui dividindo a bancada com a gente, ela, Tainá Carvalho, que é planejadora urbana no IPLAN, também é pesquisadora do Laboratório de Experiência Digital LED e também atua junto com a Tice no escritório, né, no Sanford Arch Partners, gerenciando essa parte de projetos arquitetônicos, corporativos, institucionais. Então seja muito bem-vinda ao BravaCast, Tainá. Obrigada. Queria que você falasse também um pouquinho da sua trajetória e essa parceria que você está com a Tice agora nesse novo momento. Sim. Retornando, né? Retornando. Reafirmando laços. Quando eu terminei a faculdade, eu enfim, sou considerada, acho que até recém-formada ainda, né? Me formei em 2020, estamos 5 anos. Estou saindo da recém-formação em arquitetura. Eu tive a sorte de encontrar a Tiziana no fim da graduação e a gente se encaixou muito rapidamente, exatamente nessa questão dos projetos institucionais, de escolas, enfim, áreas corporativas. E a gente se distanciou um pouco no último ano porque eu fui buscar, enfim, me especializar, fazer um mestrado na área urbana e agora eu estou um pouco nisso, dessa multiplicidade de estudos, tanto da área urbana, do paisagismo urbano, com projetos sustentáveis urbanos, como também apoiando a Tiziana nos projetos institucionais.
mas acabo sempre, apesar de ser técnica, sempre caio na gerência. É. Sempre me encontro. Gestão. Que é uma especificidade difícil, né? Para mim, eu confesso que é dificílimo, assim. Talvez seja o meu maior desafio, é encarar uma planilha. Assim, me dê aí 2 dias para fazer um projeto que eu nunca tenha, assim, que eu nunca fiz. Eu faço, mas não me bote para Ver planilha. Pra ver planilha, não. Ave Maria. Ave Maria. Eu choro. Sento e choro. Gente, deu para ver aí as duas potências aí que a gente tá aqui com a gente, 2 arquitetas, né? Vamos dar início aqui. A gente separou alguns temas, gente, assim, mais para abrir a conversa, né, sobre o assunto, né, o impacto das grandes obras na arquitetura corporativa e na construção civil, né? Obras corporativas, né? Vamos começar aqui por esse contexto das obras corporativas. É muito mais do que apenas uma construção, né? A gente sabe que essas obras, muitas vezes, ela envolve investimentos ali estratégicos, elas têm os seus desafios, né? Cada tem obra seus budgets. tem seus budgets, né? Que Bem. aí tem que se adequar ali àquele budget e fazer com que fique muito bom, muito bem feito, né? Nessa vertente, ó, vamos começar aqui para vocês. O que torna uma obra corporativa realmente grande, né? É o tamanho, é o orçamento, o budget, né? Acabou de falar, ou a complexidade técnica, o impacto que ela gera, né? O que torna uma obra corporativa realmente grande? É o orçamento, é o tamanho? É a complexidade, com certeza. Por exemplo, projetos de escola exigem um estudo do entorno, né? De impacto de vizinhança, de impacto no trânsito. Então, hospital nem se fala, né? Então, eu acredito que seja a complexidade, porque se for financeiro ou tamanho, né? Por exemplo, tem projetos mais baratos, esportivos, grandes galpões que, eu tava né? pensando sobre o galpão. Que são grandes, mas A que não são complexidade. complexos, né? Então, assim, inclusive o valor de projeto muda bastante, né? Bem, eu pensei, quando você falou grande, a primeira coisa que eu pensei foi no impacto do projeto e não na complexidade dele. Aí eu me peguei pensando, o que só tornaria um projeto corporativo grande, que traz impacto, né? Traz diferença. E aí eu diria que é complexa essa pergunta porque, por exemplo, uma pequena sala como essa, bem decorada, pode às vezes trazer um impacto maior do que um prédio comum, como vários são feitos aqui em Fortaleza, de forma muito parecida, porque ele tem um alcance que é da internet, né? Que vai para além da construção em si. E aí eu pensei nos grandes projetos e no erro das vezes, assim, não é um erro, né? Mas uma escolha arquitetônica de procurar soluções da moda, né? Soluções de fachada da moda que estão atuais ali, mas que daqui a 15 anos não envelhecem bem. E que talvez, às vezes, um projeto grande é um projeto que tenha escolhas arquitetônicas e de design que sejam mais permanentes, né? Mais perpétuas, né? Mais perpétuos. E assim, quando a gente trabalha com essas grandes escalas, seja montando um escritório de uma grande empresa, né? A gente está ali na ponta do lápis, às vezes tentando tirar leite de pedra para fazer o melhor possível com o mínimo, o máximo com o mínimo, né? Então a gente tem que ser bastante criativo. Já teve fachada que a gente estudou, que a gente fez com telha, o Brise a gente desenvolveu o desenho para poder mandar fazer, sabe? Então, assim, existe essa coisa muito embora a gente consiga ter escala nos projetos corporativos, essa coisa do ateliê não sai de mim, assim, eu não consigo o que torna diferente, né? Assim, isso vem muito do interiores, assim, do meu jeito de fazer interiores. Eu nunca fui uma arquiteta de grande volume. Eu sempre tive bons clientes que são bem atendidos e são atendidos com um nível de especificidade muito grande. Então, assim, esse negócio, o DNA lá do escritório. O DNA do escritório é uma forma bonita de dizer que você vai massificar o projeto e que sua casa vai ser muito parecida com a sua, né? Então, lá no escritório, na parte de interiores, não existe muito isso. E isso, quer ou não, a gente acaba levando também para a parte dos corporativos, né, que também tendem a ser muito parecidos uns com os outros, né? Então a gente tenta realmente buscar outras inspirações, né?
Por exemplo, a gente tem feito alguns projetos de inovação, centros de startups. Então, se você for em qualquer centro de startup, você vai ver verde-limão, laranja-limão, preto, né? Essa linguagem. Poxa, mas essa linguagem é adequada para um centro de inovação perto do mar, no Ceará, em Fortaleza? Não tem como a gente fazer de uma forma diferente? Então, essa minúcia a gente leva também para o corporativo. Legal demais, porque é tudo isso junto, né? Vários exemplos aqui que elas deram da complexidade do impacto que gera, né? Desde se moldar no exemplo do corporativo ao que a empresa precisa, né? Isso. Tem que satisfazer ali as necessidades do projeto que a empresa está passando. O uso de materiais diferentes, né? Que não saia, por exemplo, fora de moda, mas que cria ali uma cara especial para o projeto, né? Isso. A questão, às vezes, de ser uma obra, né, um hospital, ou outro tipo de obra dessa que já vem com impacto urbano, né, de mobilidade, de acessos. Legal, viu? E me pergunta se eu estiver errado, né? Me corrija se eu estiver errado, mas eu entendi que vocês trazem muito essa questão da regionalidade, né? Como você falou, a questão de um Artesanato. escritório de startup, tá perto do mar e ter aquela coisa meio padrão, talvez. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem prático. A gente finalizou o projeto de 32 escolas em Caxias do Sul, foi até leiloado lá na B3, em São Paulo. E essas escolas, a gente buscou a regionalidade de lá, né? Então, a gente foi nas raízes históricas das primeiras casas e assentamentos de Caxias do Sul para conseguir formatar o que a cara, assim, embora tenham algumas tipologias diferentes, elas preservam características comuns que, quando você vai olhar realmente as primeiras residências, né, Isso. Tainá, de Caxias, você vê essa similaridade. Então, a gente tenta resgatar sempre de acordo com a regionalidade do local mesmo, né? Por exemplo, lá, se esse projeto que foi feito lá, se ele fosse feito aqui, as crianças cozinhariam dentro, né? Porque lá é o contrário daqui, né? Frio, Lá precisa de vidro ao máximo, né? Porque eles captam pouca luz natural. Então, tem a história das intempéries, né? Às vezes até geadas, chuva. Então, a gente faz um processo muito profundo de entender realmente a especificidade de cada projeto desses, né? Para a gente poder ter um resultado sem retorno negativo para ter que refazer, né? E assim, em relação ao estudo preliminar, a gente tem um bom índice de aprovações de primeira. Esse nosso cliente era a prefeitura, né? E eles gostaram logo de cara, porque eu sinto que foi quase... Não sei, porque como os novos métodos de construção, eles acabam abandonando esses desenhos tradicionais, eu acredito que eles viram isso muito como uma forma de voltar, né? Trazer de resgatar essa memória. Exatamente. Que vai se perdendo com o passar do tempo. E assim, foi um projeto super tecnológico. A gente usou, por exemplo, Glass Rock, né? Que é uma chapa para área externa, né? Própria para área externa, por conta da velocidade que tem que ser dada a essas construções. Então, assim, a gente consegue pegar o que tem de melhor, de tecnológico, levar de uma forma não caricata, porque, assim, muitas vezes o regionalismo, ele se torna muito caricato. E são duas coisas diferentes. Eu acho que uma coisa é você se inspirar e outra coisa é aquele projeto assim, no Ceará tem que ter só palha, não sei o que, lá, né? Não é assim, né? A gente tenta entender com um pouco mais de complexidade essas realidades. Massa, gente, massa. Até pegando assim vários exemplos aí que vocês deram e dando também um exemplo aqui nosso, de obras nossas, né? Dessa questão tanto do regionalismo, né? De pegar ali referências do próprio local. A gente até conversou aqui nos bastidores, né? A Brava tem muita obra nas praias, né? Por exemplo. E aí quando a gente chega em um determinado local, determinada praia, e vai construir um hotel, né? Você vê aí um hotel recente que a gente está até fazendo, que a cor da pintura da fachada do hotel é uma cor mais parecida possível com areia, né? Porque a ideia do projeto é que o hotel se disfarça na natureza, né? A pessoa olha e confunda ele ali com areia, não tem um mínimo de impacto ali visual, com muita vegetação, muita planta.
E isso é muito interessante que vocês falaram, porque quando vocês deram o exemplo, eu me lembrei disso, né? Essas obras na região daqui, você deu algum exemplo do vidro, não foi? Foi. Por exemplo, lá em Caxias que eles precisam, né? Para manter justamente o carro, reter o calor, né? Eles precisam reter o calor. Aqui a gente já vê, na nossa região, muitos, assim, esquadrias, né? Para ventilar, para que venta muito. Isso. Né? Basculantes, Basculantes. né? Cobogós. Aí já entra até em outra vertente, assim, do mais além, né? De economia de energia, de eficiência Sim. energética, mas tudo Sim. são complexidades que cada projeto tem o sua particularidade, né? Legal. Diegão, vamos puxar aqui para outra pergunta. Mais uma perguntinha aqui. Gente, considerando o mercado local, em específico aqui o nosso mercado cearense, como é que vocês avaliam essa parte da maturidade técnica dessas grandes obras, né? De obras mais complexas, obras de alto padrão? A execução, né? Assim, existe espaço ainda para melhorias? Bastante. Com certeza. Assim, Eita, pergunta boa, hein? eu acredito que o bom arquiteto, ele vai trabalhar com o que ele tiver. E eu não sou grande defensora do discurso de que aqui se constrói como 1970, não sei o que, não sei o que. Brutalista. Que o jeito que se constrói é muito antigo e desatualizado. Eu acho que o mercado ele se ajusta à demanda e ao que ele pode dentro do contexto, né? E eu acho que o arquiteto ele tem que se acostumar e se adaptar ao contexto em que ele está e procurar fazer um bom projeto independente disso, assim. Eu acho que em todo tipo de situação cabe um bom projeto, sabe? Eu vejo um pouco, às vezes, porque assim, como toda empresa, ela escolhe ou ter grande escala ou não ter, né? Assim, então, por um lado, é ótimo para a empresa, ela lucra mais, sei o quê. Então, quando se esbarra, às vezes, num projeto um pouco diferente, existe, às vezes, até uma dificuldade de leitura de projeto. Tu acredita? Assim, também. por exemplo, os nossos projetos executivos costumam ser bem completos, assim, 200 pranchas, né? Então, a gente percebe até uma coisa que às vezes eu fico tentando ver se não é melhor reduzir isso, né? Porque no dia a dia a gente vê que existe uma dificuldade. Então, assim, às vezes a gente bota a reboca da parafuseta, como é que uma divisória insulada fixada, né? Não, mas não reduza, não. Não, eu já ia falar, eu já ia dizer. Rapaz, Aqui a gente sofre porque muitas vezes falta o detalhamento, né? E assim, uma coisa do trabalho do arquiteto que eu fico um pouco entristecida, que as pessoas não sabem o que é o produto, né? Então, assim, realmente, até pra gente é difícil, por exemplo, o projeto, que é um projeto básico, né? Que é um projeto, uma etapa antes do executivo, onde você ainda vai fazer os projetos de engenharia para casar todo mundo direitinho. A maioria dos projetos que são entregues aqui não são projetos executivos, né? São projetos básicos. Mas mesmo a gente tendo todo esse esmero, esse cuidado, a gente percebe que às vezes a mão de obra não está capacitada para usufruir daquela quantidade de informações, né? Então, talvez seja algum déficit interno, né, das empresas com treinamentos, né, e realmente que elas estejam preparadas para pegar o material e poder desenvolver com a maior facilidade possível. O que eu ia dizer? Eu acho que não reduza o projeto, por favor, porque, vamos lá, o que é uma das coisas principais para o sucesso de uma obra? Projeto. Né? Sim. Se você não tem bom projeto, você já começa ali, né? Projeto tanto de arquitetura, projetos complementares, né? Instalações elétricas, instalações hidráulicas, né? Projeto de estrutura, dependendo das ocasiões, né? Projeto de ar-condicionado, de exaustão, aí vem um mundo de projetos, né? Mas quando você vai começar uma obra, né? Vai se preparar, vai se planejar uma obra em que você tem todos esses projetos muito bem definidos, tá aí, né? Mas que ninguém também pode comentar, especialista em BIM, essas coisas todas, né? Aqui na Brava a gente tem um setor disso, de análise de projeto, compatibilização de projetos. E, gente, o resultado de execução que a gente tem numa obra, quando ela tem todos os projetos bem definidos, é surreal, sabe? E o BIM não deixa a gente mentir, né? O AutoCAD deixa, assim.
É Verdade. né? Você- Por exemplo, duas linhas, é uma parede. Acredita que é uma parede. Lá não, né? Tainá, pode comentar aí da modelagem. importância Sim. que você acha disso numa obra? Quando a gente está falando de uma obra de alto padrão, no sentido de alto padrão de construção, de planejamento, de execução, tudo fica muito mais amarrado. A gente está cansado da construção, de no meio do processo acontecer vários disse-me-disse. Isso aqui tá diferente. Não, a culpa é do eletricista. Não, a culpa é do arquiteto. Não, a culpa é de não sei quem. Quando a gente coloca tudo isso dentro do modelo 3D, que se faz todos os ajustes nesse processo de uma obra bem... Que o BIM também não é só a modelagem, né? Ele não é só o projeto ali. O BIM, ele comporta desde do primeiro pensamento do projeto até o monitoramento da continuidade de quando eu vou ter que trocar o reboco da parede, porque tá na época, depois que já tá entregue. É tudo. vida útil, né? Que são os índices, a gente trabalha muito com isso quando a gente faz parcerias público-privadas, né? Que existem os índices de desempenho, então o orçamento ele tem que ser linkado a isso, a vida útil do material. Então já existe uma previsão que vai além. Fora o CAPEX, né? Existe o custo todo de reinvestimento desse CAPEX, né? Então, acho que é uma coisa que ainda tem que evoluir, né? Mas, assim, eu acho que não evolui tanto também pela falta de cultura dos próprios clientes em pagar o projeto, né? Porque tudo isso tem um custo, né? Já pensou você fazer um hotel desses e você conseguir planejar 5 anos de vida útil desse hotel e quanto é que você vai ter que reinvestir, né? Assim, para uma pintura ou alguma coisa que tenha que ser feito, porque tem que ser feito, né, gente? As pessoas fazem obra e acham que fica lá, imaculada pro resto da vida, né? Isso. Mumificou, exatamente. E no mundo ideal, o BIM vai também pro síndico, né? O modelo, ele também vai pro síndico acompanhar a obra depois que ela tá entregue. Então, isso permite, como eu adoro na gerência, um total controle, ou um controle maior possível de todo o processo da construção. Gente, eu orcei agora umas nuvens de pontos, para quem não sabe o que é o scanner 3D, um levantamento de altíssima precisão. Rapaz, você vê até a tinta, ele pega a tinta da placa, o que tem escrito. Você vê a placa e o que tem escrito na placa, porque ele pega um milímetro, né? Então, hoje a gente tem ferramenta para fazer um excelente projeto. Só que as pessoas continuam insistindo naquele barato que sai caro, né? Eu acho que é uma auto-enganação. Elas ficam, não vai... Elas não querem se deparar com a realidade, eu acho. Não, mas ela não tem noção, muitas vezes, beleza, ela pode gastar mais agora na fase de projetos, né? Mas a economia que isso vai trazer na obra, perfeito. na obra, durante a execução, né? Você prevenir problemas que dariam, né? Você faz hoje um BIM as incorporações aqui da Brava, né, todas a gente faz BIM, né? É tipo assim, algo negociável, não tem como, né? E você coloca tudo lá no BIM, né? Já vê os atritos de cano que tá dentro de estrutura, que eletroduto que tá passando onde não deve passar, e depois que tudo tá feito, tá perfeito, tá compatibilizado, você dá uns cliques e gera um quantitativo de material que vai ser usado na obra com alta precisão, né? O que a gente está fazendo muito aqui agora, né, Diego, é o que a gente chama de pré-obra, né? Muitas das obras aqui da gente, a gente está fazendo kits, né? Vou fazer uma incorporação que são 48 apartamentos. Todos os 48 apartamentos são iguais, né? A gente já está organizando para fazer kits, né? O que é isso, Matheus? O eletricista vai botar uma caixinha de eletroduto, de tomada, que seja para ir para iluminação. Rapaz, ele já recebe o eletroduto já na medida certa, porque lá no BIM vem dizendo para quantos metros vai ter que ser, qual é o cabo que tem que estar dentro, né? Como é que tal. Ele já recebe só para colocar, né? Não precisa mais fazer aquele antigo de botar o eletroduto. Como os astecas faziam. Pega as peças de cabo, tudinho, né? E vai ali. Então, se a gente consegue ter um planejamento desse, a obra voa, né? A obra voa com custo reduzido, com mais limpeza. É importantíssima, né? Então, se você quer que isso aconteça, esse mundo ideal, você tem que ter todas as entidades dentro do seu projeto alinhadas. O arquiteto que trabalha em BIM, os complementares que trabalham em BIM, todo mundo ali atualizado, multidisciplinar. Exatamente. Porque se você pega uma dessas pernas dessa cadeira, né, e ela tá desatualizada, ela vai trazer todo mundo para baixo. E eu vejo que o maior beneficiado desse detalhamento, dessa organização, é o próprio cliente. Com certeza. Trazendo até para
pro meu segmento, mas essa parte comercial, é importantíssimo para a gente não ter nada sugestivo dentro dos orçamentos, entendeu? Isso acontece demais, então fica muito diferente, difícil, na verdade, na hora do cliente comparar banana com banana. Banana com banana, exato. Então a gente fica muito, né, tipo assim, quando não tem esse nível de detalhamento, a gente vai na previsão, vai no feeling, né? E o meu feeling é diferente do seu, então isso acaba prejudicando o cliente. E aí, às vezes, ele se engana por um valor determinado, acha que aquilo ali está incluso, e aí depois a gente já sabe o que acontece. Exatamente, né? a história do achismo, né? Então, realmente, a cultura do cliente tem que mudar. Acho que a ferramenta tem que ser mais divulgada, né? Os benefícios. Porque eu, às vezes, falta dizer, acredita em mim. Acredita em mim. É melhor você ter o controle do que você levar uma cacetada lá no meio, porque não previu alguma coisa, né? E não tem o que fazer. Vai parar a obra, né? Então é melhor você engolir realmente aquela realidade de quanto vai custar aquilo. Se necessário, toma um fôlego, né? Reinveste alguma coisa, enfim, se planeja financeiramente e toca o barco, né? Total. Eu vou lançar aqui agora outra pergunta, porque ela está completamente dentro disso que a gente já está conversando, e a gente até discute mais sobre esse assunto, né? Ó, quais os erros comuns em grandes obras poderiam ser evitados com planejamento e tecnologia adequada? A gente falou muito sobre isso, né? Quais os erros comuns em grandes obras poderiam ser evitados com planejamento e tecnologia? Que lições recentes vocês destacariam? Eu estava até falando agora de um exemplo assim, de um cliente e tal, mas vocês lembram de situações que aconteceram? Furar a viga é o clássico, né? Furar a viga do nada, né? Ou ter que replanejar o forro, porque é isso que acontece, né? Quando a gente tem que fazer aqueles desviozinhos, né? A gente tem que alterar o projeto, que é uma cadeia, assim, gente, olha, entendam, em projeto, quando a gente baixa o forro, se tiver um painel, muda o planejamento de marcenaria, muda a paginação de parede, se houver. Então, assim, aquele castelinho de cartas que vai, né? E que a gente precisa realmente corrigir. Então, isso é ruim para o escritório de arquitetura, isso é ruim para o cliente, porque ele vai esbarrar, a obra dele vai esbarrar ali naquele pontinho por conta de uma bobagem, né? Assim. Um exemplo também parecido. A gente, na incorporação nossa no Cumbuco, né? O Windsummer. Está em projeto, compatibilizando, colocando em BIM. Tá exatamente nessa etapa. Estrutura, em BIM. Hidrossanitária elétrica, em BIM. Arquitetura, em BIM. Tudo em BIM, como você, a Tainá deu até o exemplo naquela hora. Na hora que vai compatibilizar, o time de projeto aqui da compatibilização, eita, esse forro de gesso vai ficar muito baixo por causa dessa estrutura de concreto que o calculista está deixando aqui projetada. Aí você pensa, pô, negócio simples, né? Mas tu imagina, ser executado quando chega lá pronto um forro de gesso Exatamente. Com altura baixa, né? Aí um cliente chega e levanta a mão, encosta no teto, fica um negócio baixo. Então, assim, N exemplos, né? Acabei de dar um aqui que foi bem recente, que eu me lembrei, mas da importância de você ver isso antes, porque aí agora ver isso antes, já muda, né? Ou então, nesse mesmo empreendimento, o último andar tem um rooftop. E aí o calculista projeta lá a escada, né? Subir para o rooftop, a estrutura da escada para subir para o rooftop. Mas aí quando você vai compatibilizar com a arquitetura, a pessoa está chegando no rooftop na posição completamente que ruim, não fica, né? agradável de uso, né? Você Já vem não para funcional. Uhum. Opa, vamos mudar isso aqui, nessa estrutura não pode ficar assim, tem que mudar para cá. Que lições, né? Que a gente vai aprendendo, porque se a gente não fizer, aí vai dar conta lá na obra depois que está feito. Aí ou tem um retrabalho muito grande, né? Que é caro. Sim. Aí o barato sai caro, né? Que a gente estava falando. Não quis fazer isso antes, mas vai fazer lá na obra. Aí, às vezes envolve quebrar, às vezes não tem o que fazer. Por isso que eu falei, uma auto-enganação, gente, não se enganem, não tem mistério, assim. É melhor você ter a surpresa, o susto logo no começo, do que ter no meio do caminho. E eu digo, falta às vezes do cliente, se bem que bons clientes nem não tem tanto esse problema, mas de uma educação do processo de projeto e construção de uma obra.
Porque às vezes o cliente diz, vou contratar aqui o arquiteto, faça aqui um projeto básico de uma obra institucional. Só que ele não sabe que aquela obra institucional precisa de um projeto acústico, precisa de um projeto de iluminação especializado, que o arquiteto às vezes não fala, aí faz, aí chega lá, pronto, é só isso, né? Tá aqui, tantos. Aí ele fala, mas e o seu projeto acústico? Aí o que é isso? E aí isso vai tocando e tocando, aí ele não contrata o arquiteto para obra. Aí pronto, fica com o projeto, entrega para o engenheiro, aí o engenheiro toma uma decisão, mudar um revestimento, que às vezes ele acha que está fazendo a economia. Não, isso é invenção desse arquiteto, isso não precisa não. Troca aqui, a gente estava conversando sobre o projeto recentemente, que quando a gente foi ver a indicação, estava uma indicação de uma marca maravilhosa de forro, incrível, acabamento perfeito. Quando a gente foi ver a especificação de prevenção de incêndio, não era... Altamente inflamável. Sabe, uma marca boa e tal, caro, mas que às vezes uma especificação que a pessoa que especificou não sabe e causa uma coisa que, enfim, pode até ser... Pode ser grave. É grave. Eu acho que se tiver o projeto de incêndio, não vai ser aprovado, né? Quando tiver lá essa inspeção, com certeza os profissionais lá do Corpo de Bombeiros já vão identificar esse problema e aí vai vir retrabalho, tempo, custo, né? Porque a diferença de um forro pro outro é a mesma sigla, só que um é tipo 2 e o outro é tipo 3. Então eu não sei se o bombeiro ia... entendi. Então é um negócio bem ver essa pegadinha, não, entendeu? Entendi. Então aí vocês vão lá no setor bem estruturado de vocês de compras, ele vai lá e compra o tipo errado e aí? E aí? Tá errado lá no projeto? Tá errado, né? Então, assim, a nossa responsabilidade nisso também é muito grande, né? Muito alta, assim. A gente tem muita preocupação com essa parte acústica, realmente, bem lembrado, Tainá, que algumas vezes a gente pede para alguns parceiros fazerem esse cálculo acústico, né? Dentro dessa compatibilização do que é o material que a gente julga mais adequado, da estética, de tudo isso, né? Então, essa multidisciplinaridade, ela tem que ser cada vez mais constante, né? E o que eu percebo muito pelo menos do mercado de São Paulo, que já tem chegado algumas demandas, é a questão do turnkey. Sim, total, né? Porteira fechada. Exatamente. Então, assim, as pessoas já estão buscando, olha, eu quero, obviamente, sempre eles querem o melhor valor possível de investimento, né? Mas eles querem aquela gestão de responsabilidades, né? De repente lidar com uma pessoa só, né? Tipo, ter todas as você escolhe o que eles chamam PMO, né? Uma pessoa que represente aquele consórcio, né? Sim. Que às vezes pode ser um consórcio mesmo. Por exemplo, se for uma obra maior, a gente pode se consorciar e tocar esse barco com as mesmas diligências jurídicas, né? Então, um consórcio é legal por isso também, só dando ideias, né? Para um futuro. Né? E com isso você divide responsabilidades e você, assim, se a gente estiver se matando entre a gente, o cliente não vai nem saber, né? A gente vai ter que chegar num projeto final compatibilizado dentro do budget dele, né? Com um orçamento que talvez tenha até que ser meio que flexível. Eu acho que isso do BIM também é muito legal, assim, a gente poder testar mudanças de material e quanto aquilo repercute, né? No montante total. Então, dentro de um projeto lá no escritório, a gente sempre, se o plano A realmente for mais defensável, mas às vezes a gente tem o plano B, o plano C e até o plano D para materiais menos importantes, né? Então, existe essa facilidade. Essa facilidade no meio do caminho até... Falando do turnkey, lembrei de dar um exemplo. A Brava, hoje a gente tem obra turnkey. Legal. Né? A gente executa, por exemplo, casas no litoral aqui dentro do Ceará, nas praias, que o nosso cliente, o modelo de trabalho dele é turnkey. Então, assim, é como você falou, eu nem sei, Brava, não sei quem é o cliente final. O meu cliente é o cliente do cliente, né? Como se fosse. Sim, ele pode ter um fundo, né, por trás, né? De Exato. investimento, os investidores, né? a incorporadora. Pronto, vou explicar melhor. A incorporadora que fecha com o cliente dela, que eu não sei quem é, certo? Um projeto turnkey, né? E contrata a Brava para construir. Então, meu cliente é a incorporadora. Mas além da incorporadora, existe um outro cliente na ponta, né? Essa incorporadora, como é turnkey, ela me traz todos os projetos
bem, tudo perfeito, assim, sabe? Todos os projetos bem feitos, tudo Já vem organizado, tudo tudo pronto. Gente, a velocidade que isso dá na obra é absurdo, né? O projeto já tá batido, tá tudo certo, o planejamento é bem feito. Tão importante quanto fazer um planejamento de uma obra, fechou a obra, vai começar a obra, ela tem prazo, começo, meio e fim, né? Começo e fim, tantos meses. Tão importante quanto fazer esse planejamento do que vai ser feito durante esses meses, que serve de guia, né? Para quem vai executar, é acompanhar ele, né? Porque às vezes faz o planejamento, mas se no mês a mês eu não olhar nada, eu não saber como é que tá, a obra está atrasada, a obra está adiantada, a obra está dentro do custo, a obra não está, como é que é isso? Então, tem que ser feito, que é o que a gente chama aqui de controle, né? Planejamento e controle. Planejei, beleza. Agora eu vou controlar como é que tá aí. Tá em dia? Opa, tá atrasando. Por que tá atrasando? Às vezes é uma definição, um material precisa, né, ter definição, tarará. Então, é importante isso. A pergunta, né? Que os problemas poderiam ser evitados com planejamento. Aí eu achei legal comentar isso, porque não é só o planejamento, mas o controle durante a obra do que está sendo feito. Isso é muito, muito importante que os clientes vejam essa quantidade de serviços que uma construtora oferece, ou não oferece, né? Exatamente. Porque o que a gente vê muito no mercado é justamente construtoras que ganham no preço, mas vão aditivando no meio do caminho. Vixe, apareceu isso, apareceu aquilo outro. Às vezes isso é a estratégia comercial às das vezes, construtoras. É o que eu vou falar. Pois é. A gente aqui, né, é bem legal falar até um pouco do nosso canteiro. Então, assim, se você for visitar nossas grandes obras, você vai ver lá o painel, né, da linha de balanço de curto, médio e longo prazo. Esse acompanhamento, né, diário que a gente tem, tanto da nossa sala de técnico, planejamento e controle, mas também que a gente tem coordenadores de obra e tem o nosso diretor operacional, que é o Davi, que ele funciona como um auditor de obra. Então, assim, hoje ele está em alguma praia aí, em algum lugar, vai praiar, né? A gente brinca que é o bronzeado, né? Então, assim, a gente tem esse controle, é algo que eu sempre, quando a gente vai apresentar um orçamento ou apresentar a Brava, a gente diz que o planejamento é o mais importante, é o que vai ditar a saúde da obra. Claro. Né? Então, que o planejamento é algo vivo, mas que o prazo final é negociável, entendeu? Então, isso aqui é algo que a gente realmente bate o pé no chão e segue, né, fielmente dentro das nossas operações. Às vezes até falo assim para os clientes, né, quando a gente está em reunião, tudo na nossa vida precisa de planejamento, gente. Tudo que a gente vai fazer. Viagem, até um dia, né? Faz amanhã, a agenda, precisa se planejar. Então, assim, tipo assim, é meio inconcebível você fazer uma obra sem planejamento. Né? Vida louca, né? Vida louca. Porque uma obra, ela envolve muita grana, né? Muitos insumos, vários materiais diferentes, uma diversidade de mão de obra diferente, né? Obra normalmente tem muita gente. Sim. E você fazer isso sem um planejamento, sem um controle disso, não dá. Eu não sei não como é que funciona dele. Não, e assim, os parceiros, né, que a gente confia como arquiteto, eu uso muito essa analogia com os clientes. Se você for operar seu coração, você vai chegar pro seu médico e vai dizer, doutor, eu quero que o fisioterapeuta respiratório seja fulano, que é meu primo, eu quero que o instrumentista seja ciclano. Cara, não vai dar certo essa cirurgia. Então, assim, você tem que alinhar. Muita gente diz, tá querendo colocar quem quer, né? O arquiteto quer indicar porque quer. Não é isso, gente. É porque realmente é uma cirurgia. Então, a gente precisa da melhor estratégia possível para que ele dê certo. Né? Do começo até o fim. Por exemplo, eu tenho um cliente que não me escutou, que infelizmente ela está na situação de que a obra tem que ser refeita, muitas coisas de áreas molhadas, e que a parte de marcenaria desapareceu. Entendeu? Então, é complicado, tem que confiar assim. em quem está dentro do mercado e sabe como é que funciona. Exatamente. Né? Às vezes o cliente... Tem cliente que entende bem, claro, mas tem cliente que, né, tem o seu mundo, trabalha com outra coisa. E obra não é brincadeira, né, gente? Não. Obra, a gente que está no dia a dia, a gente sabe dos cuidados que tem que ter com obra, né? E pequenas decisões mudam muita coisa, né? Por exemplo, a gente às vezes vai recomendar bons produtos, né? E às vezes bota um revestimento que não tem uma pessoa em Fortaleza que faça. Aí tem que... Não é só comprar um revestimento, você tem que comprar o revestimento, pagar a passagem,
do cidadão, do né? cidadão que vai vir de São Paulo, Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, só para aplicar um revestimento que você escolheu. Então é isso. Tudo tem que estar muito bem planejado para essas decisões estarem muito acordadas entre todas as partes. Exatamente. Legal. Eu achei perfeita essa analogia do médico, né? Também. Porque faz O Davi muito fala sentido. muito isso aqui. Podem usar para a vida. Faz muito sentido, né? Essa conexão, essa sinergia, esse entrosamento para o decorrer da obra, né? Então acho que foi perfeito. Aí ficou a dica aí para as próximas conversas. Legal. Total. E do mesmo jeito que dizem para buscar currículo dos médicos, busquem o currículo das pessoas que vocês contratam, dos arquitetos, dos engenheiros, das empresas. O Instagram é ótimo, mas ele engana muito também. O Instagram é um mundo, né, que tudo funciona, nada mais né? E ainda mais com IA agora, rapaz. O que tem de fake o projeto Instagram, por aí. O Instagram, ele é uma primeira imagem ali, né? É. Que é positivo, né? Tá certo que ele aceita tudo, mas também se você já não sentiu nenhuma confiança no Instagram, já, né, portfólio, essas coisas, enfim. Gente, a gente tá chegando na parte final do nosso episódio. Que rápido. Infelizmente, né? Porque vontade que dá de ficar conversando com vocês aqui altas horas. Mas antes de encerrar, a gente chegou no momento aqui do episódio aqui do BravaCast, que a gente chama de Brava Sprint. Isso é bom, quero ver. É bom, Júlio. Socorro. O Brava Sprint, como o nome já diz, é um sprint de perguntas e respostas rápidas, né? É objetivo, tentar Objetivo, responder com uma palavra, uma frase curta. Eu sou mãe de neném de 4 meses, tô meio lenta, viu? Tem aí um delayzinho pra responder. Não, tranquilo. Mas é assim, a gente vai fazer uma pergunta e a ideia é que vocês respondam assim, de bate-pronto, o que vem na mente. São perguntas fáceis. Mas lógico que, né, precisa pensar, pelo amor de Deus. Então vamos lá. Como tem aqui, né? Um quadro de respostas rápidas e certeiras. Sem enrolação. No ritmo da construção. Muito bem. Da construção boa, né? Boa. Ideal, né? Construção Brava. perfeito. Com todos os projetos maravilhosos. E aí fica aqui a pergunta. Preparadas? Vamos lá. Um olho tremendo, mas tô, vai. Diegão, tu abre aí, Diegão. Vamos lá, gente. Grandes obras corporativas precisam de... Excelentes projetos. Planilhas. Eu já vi a Sintonia. sintonia total. A próxima aqui. A maior tendência no setor da construção hoje é... Eita, essa é difícil. Não, ela não é difícil, mas é pouco conhecida. Eu acho que vai crescer muito parcerias público-privado. Assim, onde o privado contrata, Uhum. né? O privado que contrata através de alguma concessão. Acho que não tem outra solução para o Brasil que não seja algo assim, né? E a gente já está vendo que isso está acontecendo. Isso seria bem interessante mesmo. Eu diria Mas já- modelagem da informação. O BIM, né? O quê, Tainá? Modelagem da informação Modelagem. em todos os seus âmbitos. Porque BIM é um universo, né, Tainá? É. Inclusive a Tainá entende até de drenagem, gente. Eu fico chocada. O mestrado dela, ela explicando não sei o quê, dos os algoritmos, né? Que ela sim. fez os algoritmos e não sei o quê. Paramétricos. Meu Deus. Eu diria, inclusive, que a modelagem da informação ela já tá aí faz um tempo. Se você acha que isso é uma grande novidade, Total. vai fazer umas pós-graduações. Isso é tipo assim, quem não faz ficou pra trás. Ficou. Não tem como, entendeu? Diegão. Mas no Ceará é hotel, né, gente? Hotel, acho que o Ceará tá com tudo, né? Acho que os empreendimentos hoteleiros, eles já estão chegando e tem muita coisa aí para explorar. Eu acho que o nosso litoral ainda tem muito pano para manga. Hotelaria. E eu espero, exatamente, eu espero muito que esses projetos também sejam mais diversos, porque aqui também deu o boom da praia. Aí inventou o modelo de uma casa de praia. Aí todas as casas de praia são assim agora, né? Eu acho que a natureza ela é tão abundante, tão exuberante, né? Que a gente tem tanta inspiração na natureza para gerar boa arquitetura, né? Em área de litoral,
que eu espero muito que esse litoral seja interessante, E né? nas Esse comunidades- litoral construído. Nas comunidades tradicionais também, né? Quando a gente entra numa pequena comunidade e respeita a história e a cultura Sim. dela pra Uma vila, trazer, e até de um aspecto mercadológico mesmo, traz uma riqueza, uma profundidade para um empreendimento que é enorme e que está sendo buscada por turistas, né? Fazer Atualmente. só um resumo bem rápido. Os meninos empregam gente no próprio local da Sim. construção, né? Eles É. fazem um treinamento, uma capacitação, não é isso? Exato, Tem que a ser, gente né? traz Né? um conhecimento, né, pra região. Então né? gera É agregar, empregos, né? né? Agregar. A gente chega, gente, às vezes numa praia dessa, a gente acabou uma obra agora esse ano, recentemente, lá em Curimãs. É a última praia do Ceará. É para não dizer aqui entre nós o fim do mundo, né? É longe, paradisíaco, né? Uma vilinha de pescadores. Você vai fazer obra lá, gente, se a gente não conseguir agregar ali gente da região, trazer para si, gerar emprego, né? Aí esses pessoal como é da região já facilita às vezes algumas coisas, sai indicando gente que não sei o que é tudo ali, né? Mora ali, Uhum. às vezes precisa de um alojamento, pô, o cara já sabe quem é que o cara quer alugar a casinha e tal, pá. A gente tem que fazer isso, né? Chama, O almoço, a janta, o café da manhã, o transporte. Então acaba às vezes- desenvolvendo todo esse entorno, né? E às vezes um fazer mais ancestral mesmo daquela comunidade, sei lá, ele é muito bom em fazer estrutura de madeira, né? Sim. Né? Então, às vezes, Coisa a gente artesanal. descobre essas mãos de obra que estão ainda, aliás, que já estão muito escassas, né? Rapaz, escassa. Eu conheci um camarada lá nessa obra de Curimãs que eu falei, que é nativo, carpinteiro, um artista, assim, pra mexer com madeira, o cara faz tudo de madeira. Rapaz, eu perguntando o nome das madeiras, pai, que madeira é essa? O cara, pá, que madeira é essa? Pá, o cara sabia o nome das madeiras todas. Isso é de Parte uma interiores. riqueza incrível. Madeira que incrível. às vezes só se acha lá na região, nem existe, nem se vende. Não, isso aqui é madeira tal, isso aqui é madeira tal. É Ela sabe importante tudo. para não deteriorar algumas cidades, como a gente vê, o litoral vem esse projeto sem esses projetos replicáveis e acabam deteriorando e a gente perde muita riqueza, muita oportunidade nessa. É. Esse negócio do grandes projetos caminhar lado a lado a questão do desenvolvimento urbanístico sustentável, É. entendeu? Então a gente Exato. sabe que tem algum conflitozinho ali de interesse, mas a gente entende que dá para fazer algo que tem essa integração, que é a gente vê o caso assim do Vila Carnaúba, né? Os caras eles realmente estão Preabra. tentando trazer um polo turístico sustentável, mas que todo o entorno seja beneficiado, né? A população local, trazer os turistas, Isso. mas ter essa conexão também, essa preservação de natureza, de materiais locais, de trazer essa mão de obra, especialização local. Uhum. Então faz com que toda essa parte social-econômica né, se seja desenvolver sustentável, junto, né? seja sustentável. É para a sustentabilidade do próprio empreendimento, né? Boa, é isso aí. Diegão, vamos puxar o sprint. Pergunta agora. Ah, gente. isso era o sprint. Ficou com Deus o sprint. Não, mas isso aí, a gente se debruça. Mas vamos lá. Um erro que vocês não cometem mais. Fingir prazo que não existe pro cliente. É muita expectativa. Boa. Não, eu preciso para um mês no máximo. Não, meu filho, mas isso aqui dura 3 meses e meio, 4, seja o que for. Como eu digo, eu prefiro sua amizade, mas aqui é 3 meses, viu? Se você quiser, tá tudo bem. Não entregar coisa mal feita, legal. inacabada. É um erro que eu não cometo mais. Eu diria que um grande erro que eu não cometo mais é ser sincero com relação a prazo. Isso é fundamental. Eu não perco mais noite, então saber o prazo e para não perder noite, para isso não afetar a qualidade do trabalho. E nem a qualidade mental, né? E a qualidade dos mental. colaboradores. Temos respostas, né? Nessa pergunta É. de vocês. Gente, outra pergunta, né? Outro sprint. Se você tivesse um superpoder para revolucionar o setor da arquitetura, qual seria? Gente, que pergunta difícil. Um só super. Eu sei, prever o futuro. Ia prever quando ia chover, ia prever quando a pessoa ia desaparecer, ia prever, Planejamento e ia amar. prever Os parceiros os que parceiros não bons. são pra... Nunca mais ia ter problema nenhum na vida. Prever o futuro é um bom superpoder, né?
Com experiência de Casa Cor, né, a gente diz muito, 3 dias antes da inauguração, parece que passa os padrinhos mágicos e começa a tudo. De repente. Lugar. Eu acho que eu teria um scanner que vai deixando tudo pronto, sabe? Assim. Vamos lá, para mais uma. Qual é o conselho que você daria para alguém que está iniciando, que está começando agora a arquitetura? Turma que aí está saindo da faculdade, ainda está nos estágios da vida. Qual seria esse conselho? Eu diria, não se iluda pelo glamour da arquitetura. Eu tenho a impressão, às vezes, que as pessoas que... Eu sou da área acadêmica, né? E eu vejo as pessoas muito frustradas com a arquitetura, muito frustradas com a construção e com a arquitetura, por criar uma expectativa daqueles 5 arquitetos que ela segue no Instagram, que não é por acaso que são só 5, né? E as faculdades formam milhares de pessoas todo ano. É uma profissão como qualquer outra. Você vai ter que se esforçar muito, trabalhar muito, se dedicar muito, sair de salários que não vão ser o teto, muitas vezes, da arquitetura, para você alçar e construir sua carreira e chegar nesse lugar. Não vai ser fácil, vai demorar. Dentro da geração da Tainá, a Tainá é uma das pessoas de mente mais fortalecida que eu conheço, assim, em relação à ansiedade das coisas serem conquistadas muito rápido, sabe? Ela é uma pessoa que vai construindo, ela é muito planejada, né? Tô dando o exemplo porque ela é jovem, né? E eu vejo em contrapartida muita mão de obra, inclusive eu acho que isso é um problema de todos os escritórios hoje. As pessoas querem tudo muito... Gente, se eu contar aqui minha história, né? Desde quando eu comecei até chegar aqui, assim, Dá mais um bocado de podcast. Dá uma série, né? Esquisitices. A série. Não é um processo linear. É só você parar pra pensar, não nesses arquitetos que hoje você vem enriquecendo, às vezes vendendo curso, mas os grandes arquitetos que você estudou na faculdade, quantos anos eles têm nessa hora que vocês estão vendo? É uma pessoa de 60 anos. É uma mulher de 70 anos. É uma pessoa que vai ser reconhecida com 55. Então, assim... No melhor dos casos, é nessa idade que você vai chegar nesse lugar, né? Não, então, eu acho, não é com 25 que isso vai acontecer. Não, eu acho assim, que a pessoa tem que entender que o mercado, ele é muito cruel também. Do mesmo jeito que ele coloca no hype, ele te tira do hype, porque as pessoas enjoam das coisas, né? Então, eu acredito muito numa linearidade, numa consistência de trabalho. Que, claro, a gente sempre busca uma crescente, é isso que todos nós almejamos, né? Mas uma crescente dentro do momento de vida que você está vivendo. Por exemplo, eu tenho um filho de 3 anos e um filho de 4 meses, né? Eu não posso ter o mesmo momento de vida da época que eu tinha a idade da Tainá, né? Totalmente incompatível. Então, e também uma dica que eu poderia dar é um pouco ligada à espiritualidade, mas enfim, comigo funcionou. Claro. Se o mestre, se o jogo é esse, quanto mais próxima eu tô de Deus, né? E hoje eu tenho essa relação mais íntima mesmo, eu percebi que tudo começou a se encaixar. De verdade, assim. A questão da fé, seja qual seja a sua crença, né? Exato. Mas, assim, as coisas começam a se encaixar e você começa a sentir dentro de si se você tá cumprindo com o seu propósito. Tá entendendo? Pra você não ser um peixe tentando subir numa árvore pro resto da vida. Porque, às vezes, você é peixe e tá tentando subir numa árvore. Às vezes, a sua missão de vida que tá planejada pra sua vida é outra coisa. Às vezes, é planejamento. Às vezes é lidar com escalas maiores, né? Às vezes Enfim, às vezes... É importante esse momento. É um momento de reflexão, né? Você vai trazendo, por exemplo, da católica, você vai pra missa, você sai leve, você, né, faz ali uma reflexão, você... Eu acho importante também, concordo. Eu digo assim, não adianta você dar murro em ponta de faca e insistir numa coisa que você, às vezes, você não gosta, né? Odiar não tá certo, já começa daí. Odiar o trabalho não tá certo. Porque tem gente, eu tô dando o exemplo, por exemplo, de interiores. Tem gente que odeia interiores, mas trabalha com. A pessoa vai patinar pro resto da vida. Porque talvez não seja o negócio dela. Ela podia estar inovando, ela podia estar criando alguma tecnologia para vender para os outros escritórios de arquitetura. Talvez ela tenha... Todo mundo tem um talento, né? Um talento inato grandioso. Eu creio muito nisso. Mas aí você tem que ter a paciência e se planejar, trabalhar ali 6 horas num escritório ou meio período, vai planejando
a sua carreira dentro Não pular daquilo. as fases, Não né? pular as fases, como todo mundo faz, gente. Eu trabalhava 16 horas por dia. Uhum. Não que seja salubre, né? Não que eu não tenha colhido resultados, né, de estresse, etc. Mas Faz parte do acontece. processo. Deus O sabe processo que eu já é acordei assim a vida, né? É. A vida é assim, cara. Se você quiser uma linearidade, não perdoe, mas você vai viver frustrado. Frustrado. Exato. Como diz meu sócio, é utopia. E se você estiver se sentindo mal, busque um psicólogo. Ah, Vá sem medo, segura na mão dele. isso é uma dica que a gente É sempre isso, recebe vai aqui lá, no vai lá. BravaCast também. O psicólogo ele é muito importante nesse nosso processo Total. profissionalizante. Total. Gente, a última pergunta aqui do Bravo Sprint, pra gente fechar aqui esse bloco, né? Uma inspiração ou leitura que te marcou? Vou dar uma bem de Universidade Federal aqui. Milton Santos. Metamorfoses do Espaço Habitado. Ele vai falar muito sobre cidade, como a cidade ela é múltipla e o espaço ele está em constante transformação e ele sempre carrega os remanescentes do que aconteceu antes. É Oh, isso. Maravilhoso. profundo, Maravilhoso, é hein? maravilhoso. Muito bom. Eu vou dar como exemplo qualquer livro de coletânea de obras de arte, tá? Ou de arquitetura, né? Que você admire, né? Por exemplo, Burle Marx. Tudo tá lá. Assim, os grandes mestres, muitas vezes já fizeram boa parte do nosso trabalho. Uhum. Isso é muito Né? verdade. Uhum. Por exemplo, eu lá vou discutir com Picasso a combinação de cores. Eu lá vou discutir com Deus, a paisagem. Tá tudo lá, gente. Por exemplo, a galinha da Angola, a coisa mais linda do mundo. Toda, né, preta e branca, com aquele azul bem forte, né? Com vermelho. Então, muitas vezes o belo tá na natureza, né? Basta a gente observar, né? Os mestres, eles costumam antecipar. Legal, gente. Legal, gente. Passando agora, como o Matheus falou, a gente está finalizando aqui o nosso BravaCast e agora é um momento que a gente trouxe um presente aqui para vocês. É algo que a gente preparou, que tem um pouco do nosso propósito, tá? Isso. E também tem um pouco das nossas raízes aqui cearenses, né? Eu acho Esse é que... para Tainá. Obrigada. Essa é a Patrícia aqui. É porque é tudo com T. Ó, a Tainá aqui sendo carregada no meu peito, junto com o Theo, com Thomas e com Tice. É a A conexão. Justina, né? É igual eu e Gente, o Matheus aqui. A gente... presente simbólico, né? Vou falar, Diego. Não, é isso aí. Falando mais do presente, dizer que também a caneca faz parte aí do kit do presentinho de vocês. É um presente simbólico aí pra agradecer a... Ah, eu devia ter deixado. Ai, que amor. É igual. É igual, é igual. Ah, deixa eu ver, porque eu vou deixar o meu filho abrir ali, ó. Oh, legal. Ai, gente, obrigada. Que lindo. E tem Vai que pra ver mim. com a gente Um também. Tem. pedacinho aí do Que nosso bom, Ceará, né? Que a gente Obrigada, bate também gente. muito no peito, ser uma empresa orgulhosamente cearense, né? Isso é A gente importante. trabalha com muita gente de fora e a gente sempre ressalta Esse orgulho, né? Exatamente, esse orgulho e tirar aquela caracterização que pra gente é... Ah, gente, eu não vou nem começar a falar de QI, né? Aqui, né? De altas habilidades, superdotação em altíssimo percentual aqui no Ceará. Total, demais. Gente, complementando a fala do Diego, né? A gente praticamente acabou o nosso episódio. Eu queria, de coração, agradecer a vocês, tá? Tis, Tainá, pela presença, pela vinda aqui na consultora. Vocês terem conhecido aqui a nossa estrutura mais de perto, né? A gente ter tido Gente, essa é enorme, oportunidade. tá? Eu fiquei chocada. E Fiquei eu muito disse- estruturado. Parabéns. Obrigado, gente. Muitos Muitíssimo profissionais obrigado. trabalhando. Muito grato mesmo, é muito bom estar com pessoas como vocês. E que fica aí o final da nossa conversa, que grandes projetos, grandes obras, né, no tema aqui do podcast, são feitos com grandes profissionais e processos eficientes, né? Esse é o recado que a gente deixa aí para a turma que está assistindo. E é isso, gente. Muitíssimo obrigado. Obrigada. Logo vem o próximo Obrigada. episódio, Diegão. É isso aí, Tis, pessoal. Tainá. Obrigada, Obrigada. gente. Honrada. É isso aí, Foi um pessoal. prazer. Fiquem ligados, né? Esse é o final aqui do nosso 5º episódio. Vamos aí trazer muito mais conteúdo pela frente. E lembre-se, pessoal, que construir também é um ato de coragem, viu? Valeu, Sim, até vamos mais. desbravar. Valeu.